Então, já deu um horáriozinho que já tem bastante alunos na sala de aula. Podemos conversar, então, um pouquinho. Nós temos aqui algumas dúvidas. A Natália está perguntando, trocando o tema na entrega do produto 3, entregamos o... Isso. Você me entrega o produto 3 com o produto 1 e o produto 2 já alterado para o seu novo tema. Tá bom, Natália? Então, você vai fazer tudo de novo e já vai me entregar. O que você fez já de produto 1 e produto 2 já está feito, já recebeu a nota. Agora, se você quiser mudar, você vai ter que me entregar o produto 3 novo, mas só que ele com todas as alterações, porque eu preciso saber qual é o seu título, a introdução, a delimitação do tema. Então, você vai ter que fazer tudo de novo, ok? Não é trazer o produto 3 só da parte nova e deixar de fazer a parte velha, não é isso. Eu preciso de tudo, tá? Então, você vai fazer um projeto todo novo. Ótimo. Você vai falar, então, de acidente de trabalho e a responsabilidade. Legal, Sinamara é um tema legal. Tem muita coisa, então você não vai ter problema com bibliografia. E já pode começar, então, a escolher o tema, delimitar, fazer as hipóteses, olhando sempre aquela formulazinha que eu passei para vocês de como fazer a hipótese, ok? Fazer a problemática, fazendo as hipóteses, os objetivos também, já sabe, seus objetivos estavam muito bons do seu projeto, então não tinha problema. Então, vamos começar. Eu encaminhei para vocês a correção do produto 2. Pedi para que algumas pessoas participassem da nossa aula de hoje para resolver dúvidas que talvez não tenham ficado claras. Uma colega também me mandou um e-mail sobre a forma de correção. E aí eu comentei que, às vezes, falar tudo por e-mail é muito difícil. Então, ter esse contato com vocês, ainda que virtual, conversar com vocês, perceber as dúvidas, é muito mais fácil para nós caminharmos com o nosso projeto de TCC. Porque a partir de hoje, vocês vão começar a terceira parte do TCC, que é aquela em que vocês vão fazer um marco teórico. Eu deixei já disponível um vídeo de como fazer um marco teórico, e o marco teórico nada mais é do que agora fazer os fichamentos que eu falei para vocês que vocês tinham de fazer. Lá nas primeiras aulas, eu falei que vocês iam ter que fazer fichamentos. Agora vocês vão usar os fichamentos. Então, eu já estabeleci lá no vídeo, vocês vão assistir depois, uma quantidade mínima de fichamentos que eu quero por marco teórico, para vocês terem um projeto de monografia, um projeto de TCC bom, o que eu quero que vocês coloquem, tá bom? Mas, de toda forma, vamos conversar sobre o produto 2. O produto 2, ele não era difícil, na verdade, ele é o mais fácil. Porque é justamente você pegar tudo aquilo que você fez e transformar aquilo em objetivos, então pegar o seu problema de pesquisa, pegar as suas hipóteses e transformar aquilo ali em objetivo geral e objetivos específicos. Mas eu vi que a dificuldade maior de vocês foi com relação à metodologia, não foi? A metodologia, e vi que alguns também tiveram problemas em corrigir a problemática. Então, não custa nada nós falarmos de novo um pouquinho sobre como fazer a problemática, não é? Eu trouxe aqui de novo, aqui para vocês, eu trouxe de novo aquela nossa... Eu trouxe de novo aquela nossa fórmula, que é a fórmula de como fazer um problema de pesquisa, tá bom? Não tem muito mistério, é só você adequar. Claro que aqui também nós não vamos ter todos os articuladores, não vamos ter, porque não é possível colocar nesse PowerPointzinho. Mas aqui nós temos algumas ideias que podem ser ampliadas. Então, você precisa da sua tese,
tá bom? Que é o seu tema central, e você precisa de um problema, ok? Então, você tem uma tese central e um problema. O que, que nós tivemos na turma da manhã? Por exemplo, uma aluna que quer falar sobre barriga solidária, é um tema legal, pouco discutido aqui no Uniceplac. Então, ela quer falar de barriga de aluguel e o problema jurídico. Você não tem uma legislação que trate da barriga solidária, não é barriga de aluguel, é da barriga solidária, quando a barriga solidária ela se recusa a entregar o bebê, ok? Então, ela tem uma tese, que é barriga solidária, e ela tem um problema, que é a ausência de normativas para num caso, quando a mãe ela desiste ou quando acontece alguma coisa, ela quer tratar sobre isso. Então, nós fizemos o nosso... Eu vou deixar desse jeito aqui, porque toda hora eu tenho que mudar, então vocês já sabem, não é? Então, como que você vai fazer? O que, que eu sugeri para ela como problema? Pegar um desses articuladores, tá bom? Então, nós fizemos quais são os efeitos jurídicos, então nós escolhemos um articulador qualificador, então quais são os efeitos jurídicos, e aí era da recusa, então quais são os efeitos jurídicos da recusa, da barriga solidária, então quais os efeitos jurídicos da recusa da barriga solidária em entregar a criança face à ausência de uma normativa. Ok? Então, eu vi também que muitos alunos tiveram problemas na hora de montar e refazer o seu problema de pesquisa, tá? A outra situação, a metodologia. Eu disponibilizei para vocês, na verdade, foi um artigo, tá? Ele está em PowerPoint, ele é bem grande. É esse artigo aqui, ó. Vou colocar para vocês também, que fala um pouquinho sobre métodos, ok? Então, ele vai falar do método. Se o seu método é o indutivo, se o seu método é o dedutivo, se você vai usar o hipotético dedutivo ou o dialético, ok? Na maioria dos casos aqui do direito, nós usaremos o método indutivo, porque nós vamos partir de premissas, nós vamos partir de situações, de fatos, tá bom? Para chegarmos a conclusões prováveis. Nós não teremos conclusões verdadeiras, tá? O que é uma conclusão verdadeira? 2 mais 2, 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma conclusão verdadeira, tá bom? Nós não, nós vamos chegar em conclusões prováveis, ok? O direito, ele é dinâmico, então nós não vamos ter uma resposta certa, fixa, com relação ao estudo do direito. Então, normalmente, nós utilizaremos o método indutivo. E aí, o que você vai pegar? Vai copiar isso aqui, tá? Vai copiar esses 4 situações, quais são as características, as bases, os elementos e a forma, vai copiar, colar lá na sua parte de metodologia e vai reescrever com as suas palavras, ok? Vai reorganizar de uma forma que seja seu. Outra coisa que você precisa colocar, tá tudo lá no documento que eu deixei para você, tá bom? Você vai usar o método indutivo? Tá bom, mas você vai se basear em quê? Você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, você vai fazer uma pesquisa jurisprudencial, essas premissas que você vai apresentar para o leitor, como que elas surgiram? Então, elas surgiram com base em uma pesquisa bibliográfica. Eu peguei 10, 20, 30 autores sobre determinado tema e analisei esses 20, 30 autores, tá bom? Então, cheguei às seguintes conclusões prováveis sobre o tema. Então, isso é uma pesquisa bibliográfica. Não, o meu trabalho não vai ser uma pesquisa bibliográfica, o meu trabalho vai ser uma comparação jurisprudencial. Eu só vou comparar a jurisprudência,
Eu vou pegar lá a jurisprudência do TRT da 10ª, do TRT da 8ª, do TRT da 1ª, do TRT da 15ª, e aí eu vou comparar, as decisões, ok? Então, você vai fazer uma comparação de jurisprudência, tá bom? Não, professor, o meu método, tudo bem, vai ser pesquisa bibliográfica, mas eu vou comparar legislações de países diferentes. Então, você vai fazer uma comparação, isso tudo você precisa colocar na sua metodologia, ok? Então, era isso que você tinha que colocar na metodologia. Outra situação, a justificativa. Na justificativa, eu trouxe várias perguntas que também estão aqui nesse texto, ó. Importância, viabilidade, oportunidade, tá bom? E aqui eu trago mais, ó. Como surgiu o tema, relação do tema com o contexto, é para você fazer um texto corrido. Não é para você fazer em pontos. Ponto A, a importância desse tema. Ponto B, esse tema é viável? Não é para você fazer assim. É para você fazer o texto corrido. Olha, esse tema me agrada, porque eu tive um caso parecido na minha família. Pode falar, agora é a hora de você mostrar para o leitor por que você escolheu esse tema, tá? Eu fui num seminário uma vez e achei o tema interessante, me aprofundei um pouco, achei o tema bom, é um tema recente, nesse momento a Sinamar vai falar de teletrabalho. Nossa, agora é a hora, não é? Como que esse tema surge? Nós realmente estamos aplicando o teletrabalho na prática. Então, qual é a viabilidade? No momento em que as pessoas devem primar pelo isolamento social, o teletrabalho ele ganha força, então o assunto é extremamente viável e relevante para os dias atuais. Então, é isso que você tem que colocar na sua justificativa, tá bom? No mais, quase ninguém teve problema com os objetivos, porque os objetivos são os mais fáceis, não é? É você colocar lá qual a sua problemática, transformar a sua problemática num objetivo principal e depois criar objetivos específicos que podem ser tudo que você queira falar no seu trabalho de monografia. Normalmente, cada objetivo específico vai fazer parte ou de um tópico ou de um capítulo da sua monografia, tá bom? Então, aquilo ali vai servir também para te orientar na hora que você for montar a monografia. E aí começo perguntando, né? Quem tem dúvidas, quem quer que discuta o seu trabalho? A primeira que se manifestou foi a Carol Silva, que fez um trabalho bem interessante. O trabalho dela não tem muitos erros. Não é, Carol? Não tem muita coisa, é só acrescentar essa questão da justificativa, melhorar um pouco a justificativa. Vou passar aqui seu trabalho para os colegas verem, tá, Carol? Sim, na parte da metodologia, sim. Vamos falar de novo, tá? Então, esse aqui é o trabalho da Carol. O trabalho da Carol está muito bom, tá bom? Ela fez uma pequena apresentação. Conforme você for desenvolvendo mais o tema, você vai se achar na necessidade de melhorar um pouquinho a sua apresentação. Ela delimitou o tema, não é? A inexistência do princípio da afetividade no direito de família. Marrom, né? Aí ela falou, né? Nós fizemos aqui uma pequena alteração, né? De que forma a natureza jurídica da família pode ser definida pelo princípio da afetividade. Então, nós fizemos um problema de pesquisa. E aí, quais são as hipóteses? São as respostas possíveis para essa sua problemática. Então, a afetividade, para ser princípio, precisa comprovar a natureza, tá bom? Aí vem aqui o objetivo geral da Carol. O objetivo geral dela, com a monografia, vai ser demonstrar que a sociedade familiar possui elementos formais e materiais na sua formação, obedecendo a critérios socioculturais que independem da afetividade como sentido subjetivo de prazer
mas não negam, sendo que, no entanto, juntos atendem a outros objetivos difusos da natureza humana e que, por serem fundamentais para a sociedade, devem ser igualmente considerados pela legislação e jurisprudência. Então, ela vai estudar isso tudo. Então, o cerne da monografia dela vai ser a questão de demonstrar que nós temos elementos, tanto formais como materiais, e que nós podemos utilizar o princípio da afetividade para definir o que é família, tá bom? Então, esse aqui é o que eu entendo do objetivo central do trabalho da Carol. Mas, além disso, ela tem objetivos específicos, tá bom? Que ela pode ou desenvolver, já que ela tem 3 aqui, ela pode ou desenvolver cada objetivo desse em um capítulo, ou ela pode colocar os 3, por exemplo, 3 objetivos, desenvolver num capítulo só, ou num artigo, tá bom? E aí ela traz aqui objetivos específicos, selecionar e analisar opiniões doutrinárias, não é opiniões, tá, Carol? São posições doutrinárias, então você pode mudar, tá? Posições doutrinárias que elegem a afetividade como um princípio de direito de família, ok? Então, a Carol, ela vai fazer essa análise, ela vai fazer um estudo bibliográfico. Ela vai ver o que os principais doutrinadores, hoje, do direito de família, eles falam sobre o princípio da afetividade. Então, a Carol pode, por exemplo, desenvolver isso num capítulo inteiro. Fulano fala isso, Beltrano fala aquilo, Cicrano fala aquilo outro, tá bom? Aí depois ela tem um outro objetivo específico, identificar o que é um princípio de direito, qual a sua diferença para com cláusulas gerais ou abstratas e para com regras casuísticas. Gente, isso é muito professor Ivan mesmo, não é? É bem professor Ivan. Então aqui ela já vai falar, será que isso aqui é mesmo um princípio? Será que eu posso tratar a afetividade como um princípio? Legal, Carol. Bacana, tá? Então, assim, aí você vai, por exemplo, falar em um capítulo inteiro sobre o conceito de princípio, quais são os elementos de um princípio, tá? E, por fim, demonstrar os elementos formais e materiais que definem família a par da afetividade. Então, assim, os seus objetivos específicos estão bem claros. Para mim, cada um aqui é um capítulo, tá? E no último capítulo, né, que é o último, você vai falar, você vai responder, então, o seu problema. Então, normalmente, os seus objetivos específicos são coisas que você quer tratar. Nós temos uma aluna que vai falar sobre como é mandado de segurança coletivo? Não é mandado de segurança coletivo, é mandado de busca e apreensão coletivo? Acho que é. Vai falar sobre mandado de busca e apreensão coletivo. Será que isso é legal? E aí ela traz como objetivos específicos questões de classe social, renda, ela vai analisar se esses elementos, classe social, renda, cor da pele, se esses elementos, eles podem influenciar um juiz, por exemplo, a conceder ou não um mandado de busca e apreensão coletivo. Então, assim, tudo que você quer tratar no seu trabalho, você vai colocar lá como objetivos específicos, tá bom? Chegamos, então, na nossa justificativa. Lembrando, lá na justificativa, você vai responder um monte de questões, não é só uma. Vai responder várias, tá bom? Como que esse tema surgiu? Eu estava um dia dormindo e aí eu sonhei com o professor falando desse tema e esse tema caiu aqui na minha cabeça. É assim que surgiu o seu tema? Não, eu pesquisei, eu assisti a uma aula, é uma matéria que eu gosto, que eu me identifico, e aqui você vai colocar, tá bom? Esse tema é viável? Você acha que tem material suficiente hoje para você discutir esse tema? Tem material suficiente, já tem posicionamentos, temos posicionamentos doutrinários, temos posicionamentos jurisprudenciais, tá bom? Então, você vai falar. Esse tema, ele é oportuno? Aí vamos aqui para o trabalho da Carol. O trabalho da Carol é oportuno? Hoje a família, ela é definida com base na afetividade. Nós temos uma família moderna.
não é isso? A família evoluiu e hoje nós temos uma família moderna, que se baseia, então, dizem aí, vários doutrinadores vão falar, então, que a família se baseia, desculpa, no critério da afetividade. O tema da Carol é interessante? É. Porque a Carol quer mostrar, por exemplo, que a família pode ser família sem ter o termo da afetividade, não é? Não é isso, Carol? Você pode ter outras circunstâncias que também definem aquela entidade como uma família e não necessariamente se vale do princípio da afetividade. Ou não, ou a Carol pode chegar lá no final do trabalho dela e falar o seguinte: olha, eu comecei o meu trabalho achando que nós poderíamos ter outros elementos que não da afetividade e concluo esse trabalho dizendo que eu estava equivocada. Cheguei a uma outra posição, que realmente o que vale é o princípio da afetividade. Então, assim, você também pode chegar lá na frente do seu trabalho e mudar de opinião, tá? Então, qual que é a justificativa? É você falar exatamente aquelas questões. Como que surgiu? Como que você teve a ideia de fazer esse tema, tá bom? Qual que é a relação que esse seu tema tem com o contexto do curso de Direito? Ou essa aluna que queria falar de barriga solidária, um lá dos objetivos dela era estudar os meios de... que tem lá a gravidez assistida, sabe? Aqueles meios de fazer, se você vai fazer fertilização in vitro, se não é. Eu falei para ela, olha, isso aqui não está certo, porque o seu curso é um curso de direito. Qual é a relação desse objetivo com o curso de direito? Não é, você tem que sair para um curso de medicina, um curso de biologia, um curso de biomedicina, ok? Mas não é uma relação para o curso de direito, tá? Se ela quisesse discutir, por exemplo, os aspectos legais que envolvem embriões fertilizados, aí tudo bem. Nós vamos falar dos aspectos jurídicos. Você pode descartar aquele embrião que já está fertilizado? Você não pode? Então, aí você tem um... Mas ela não queria falar isso, ela queria falar dos métodos para você gerar uma criança, os métodos assistidos, né? Que é a fertilização, é o embrião já fertilizado, ou o embrião não fertilizado. Ela queria discutir isso, mas isso não tem nada a ver com direito, ok? Então, você também vai ter que falar qual é a relevância do seu trabalho, qual o contexto, a relação do seu trabalho com o seu curso que você está falando. E aí, responde aquelas questões. Importância, viabilidade, você consegue ter acesso a material para fazer esse estudo? Ah, professor, olha, o tema que eu escolhi é fazer uma análise histórica da primeira... eu tenho uma colega de doutorado que está fazendo isso, é um tema bem legal. Ela quer falar dos aspectos históricos da Constituição da Mandioca. Vocês lembram da Constituição da Mandioca? Então, a Constituição da Mandioca era uma Constituição que não entrou em vigor, tá? Não foi promulgada, nem outorgada, nada disso. Era um projeto de Constituição lá no Império. Então, ela quer falar da Constituição da Mandioca com os princípios liberais do século 1820, tá? Mas, para isso, ela quer ter acesso aos debates lá do Congresso, tá? Do Parlamento, na época da Constituição da Mandioca. Isso ela precisa fazer em loco, porque isso não está disponível online. Ela vai conseguir fazer isso no momento da quarentena? Não. Então, esse trabalho dela deixa de ser viável nesse momento, porque é um trabalho que ela precisa se deslocar a determinado local. Isso, se eu não estou enganada, está lá na Biblioteca do Rio, lá no acervo da Biblioteca Nacional do Rio. Ela vai ter que se deslocar até a Biblioteca Nacional do Rio para fazer essa pesquisa. Como você faz isso em épocas de pandemia? Então, nesse momento, o trabalho não é viável, tá bom? Porque ela não consegue ter acesso ao material. Então, você também tem que pensar isso. Nesse momento, o seu trabalho é viável? Será que só pela internet ou pelos livros que você já tem
você vai conseguir fazer o seu trabalho, ok? Você também tem que colocar isso. Tudo isso você coloca na justificativa. Combinado? E aí chegamos na metodologia. Vou falar de novo, já tinha falado agora há pouco, mas vou falar de novo da metodologia. Nós temos 4 métodos, tá? Eu deixei isso, tá lá no Moodle para vocês, se eu não estou enganado, tá lá numa aula do dia, acho que 25/3, tem o material, ok? Na metodologia, você não tem que só falar, olha, meu método escolhido vai ser o método X. Não, tá bom? Você vai falar do seu método, mas você também vai falar como você vai chegar até as premissas do seu método, se seu método tem premissa ou tem problemas, tá bom? Você vai fazer isso como? Com base em uma pesquisa bibliográfica, olha, o meu tema, o da Carol, por exemplo, é uma pesquisa bibliográfica. Ela vai pesquisar a bibliografia, ela vai pesquisar os doutrinadores e vai discutir, com base nesses doutrinadores, o problema dela de pesquisa, tá bom? Então, é uma pesquisa bibliográfica. Professor, eu também quero fazer uma pesquisa jurisprudencial. Tá bom, então você também vai se valer de uma pesquisa jurisprudencial. Professor, eu vou comparar legislações. Então, você vai fazer uma comparação de legislações. Você vai pegar a legislação brasileira e vai comparar com a legislação de outro país. Também é uma forma, é algo que você deve colocar no seu método, tá? Então, na sua metodologia, você vai falar todas as formas, todos os elementos que você vai se valer para chegar ao resultado final. E aí, o que eu coloquei em muitos e-mails que eu retornei? Quem são os principais doutrinadores do seu tema, tá? Por exemplo, a Carol vai falar de princípio da afetividade. É interessante você também falar da Maria Berenice, porque a Maria Berenice ela tem umas posições que nem sempre concorda com todo mundo. Então, às vezes, quem sabe o que ela defende não é o que você defende também. Então, você precisa trazer esses principais doutrinadores e colocar. Olha, os principais doutrinadores que eu vou me valer são fulano, beltrano, cicrano. Não, professor, eu vou fazer só uma análise jurisprudencial. Então, eu vou me valer de jurisprudência de quais tribunais? É do direito do trabalho? Ah, então eu vou falar da 10ª região, porque é onde eu estou aqui em Brasília. Eu estou na 10ª região, que é o Tribunal de Justiça que abarca DF e Tocantins, que é onde eu estou. Então, eu vou falar, vou me basear principalmente nos julgados do TRT da 10ª região. Tá bom? Então, você precisa falar sobre isso. E qual é o método? E aí chegamos naquela questãozinha do método. Nós temos 4 métodos. Eu coloquei 4 métodos, que são os métodos da Lacato e Marconi, tá bom? Então, eu optei por usar a tabela dela de metodologia. Tá, professora, mas eu estou estudando com base em outro doutrinador, e ele tem um outro tipo, ele chama esse método de outro método. Tá bom, então você falar, de acordo com fulano de tal, vou valer-me, esse trabalho vai ser feito com método tal. A Lacato e Marconi, ela vai trazer 4 métodos. O método indutivo, o método dedutivo, o método hipotético-dedutivo e o método dialético, tá bom? Como eu disse há pouco, nós, normalmente, no direito, nós usamos o método indutivo, porque nós partimos de determinadas premissas, nós partimos de determinadas situações, fatos jurídicos, e vamos chegar a conclusões prováveis. No método dedutivo, não, no método dedutivo, eu chego a conclusões verdadeiras, tá bom? Então, o método dedutivo é, por exemplo, 1 mais 1, 2. Essa é uma conclusão verdadeira. Então, eu me valido do método dedutivo, tá bom? No método indutivo, não. Eu posso chegar a conclusões que são 99% de certas, mas não são 100% certas. Ok? Então, normalmente, nós usamos aqui no direito o método indutivo. Ah, não, professora, eu não quero usar o método indutivo, eu quero usar o método do Popper, que é o hipotético dedutivo. Então, eu vou partir de problemas, tá? E o Popper, ele vai ter um problema e ele sempre vai achar um erro
nesse problema, tá bom? Então, para o Popper achar o erro no problema, é a confirmação da sua teoria. Então, o Popper, por exemplo, ele vai partir de problemas que vão gerando outros problemas, que no final, um desses problemas precisa ser negado para a confirmação da sua teoria, tá bom? Então, o Popper, às vezes, é o mais difícil de se usar aqui para a gente no direito, mas não é impossível, ok? Então, o método, nós temos o método indutivo, dedutivo, hipotético dedutivo e dialético, de acordo com Lakatos e Marconi. E aí, o que você vai falar lá na sua metodologia? Olha, o método a ser utilizado nessa pesquisa é o método indutivo, que ele tem como características isso. Suas bases são premissas com possíveis conclusões, com conclusões prováveis. Quais são os elementos? Isso tudo está na tabelinha deixa eu pegar a tabelinha aqui, que eu coloquei para vocês lá no Moodle, tá bom? A tabela está aqui, ó, a tabela que está lá no Moodle vai falar exatamente isso. É só você copiar o seu método, você vai ler, você vai ver qual método é o que você quer utilizar no seu trabalho, você vai copiar aqui, tá bom? Você vai copiar. Deixa eu mudar aqui para o trabalho da Carol agora. Espera, por favor. Você vai copiar, você vai jogar aqui na sua metodologia, ok? Vai jogar aqui na sua metodologia e vai escrever isso aqui com as suas palavras. Só isso, ok? Lembrando de colocar, então, que você vai se valer também ou de pesquisa bibliográfica, ou de uma pesquisa jurisprudencial. Não, professora, eu vou fazer uma pesquisa de campo. Então, você também vai fazer uma pesquisa de campo. Como que vai ser a coleta desses dados? Quantas pessoas você pretende entrevistar? Tá bom? Quais serão as perguntas que você vai fazer para essas pessoas? Ok? Isso tudo você tem que colocar. Beleza? Mais alguém? Alguma dúvida com relação a isso? Ó, tem uma pergunta aqui da Natália. Natália, ficou de ver. Vou trocar de tema. Ó, a Natália falou o seguinte: vou trocar de tema. Entrei em contato com o professor Rodrigo e vi que talvez tivesse dificuldade na hora de delimitar a problemática. Falarei sobre minha segunda opção, que é se o Estado possui responsabilidade civil na morte do detento. Ótimo, ótimo. Haja divergência jurisprudencial entre o STF e o STJ, as doutrinas também discute. Vou aproveitar um dos capítulos de citar o legal, diversos penitentes do Brasil, inclusive detentos acabaram mortos. Eu acho um tema super legal, tá? Mas aí que tá. Essa questão do Covid, ela deve ser tratada não como foco do seu trabalho, tá? Mas, assim, às vezes um subtópico, tá? Um subtítulo do seu trabalho, você vai falar da questão do Covid, da quantidade de pessoas que estavam nas penitenciárias que faleceram, tá bom? E aí você também pode trazer outras situações, o preso que falece, por exemplo, trazer esse posicionamento, digamos que o preso falece em um motim que aconteceu na prisão, qual que é a responsabilidade do Estado para isso, tá? E aí, se ele falece em decorrência de uma doença que foi propagada dentro do presídio, e aí sim você entra e fala do Covid, tá? Talvez seja interessante você trazer alguns casos em que é possível essa discussão da responsabilidade do Estado. É bem interessante, Natália. Eu acho que vale a pena você falar sobre isso, tá? Tá bom? Mais alguém com dúvida com relação ao projeto, com relação ao produto 2? Anne, você ficou respondida a sua questão da metodologia? Qual a metodologia que você vai utilizar? Entendeu? Mais alguém? Natália, então vai fundo nesse tema, que esse tema é ótimo, eu acho legal. E você já tem, né? De que forma o Estado será responsabilizado
pela morte do detento. Você também pode escolher só em determinado tipo de falecimento, como é esse caso do Covid, que a pessoa teve a propagação dentro da prisão, se essa é a responsabilidade do Estado. Eu acho super legal. Mais alguém? Mais alguém? Então, deixa eu ir um por um. Átila, você tem alguma dúvida, Átila, que eu possa te ajudar com o seu trabalho? Bárbara, Brandon, Daniel, alguma dúvida, Daniel? Gabriela Rosa, Isabelle, Larissa, Letícia, Natália, Samanta. Diga, Bárbara, qual é a sua dúvida? O que eu posso te ajudar? O seu, Sinama. Mas, Sinama, você não vai mudar de tema? Então, eu preciso do seu tema novo. Aí, eu preciso do seu tema novo, para nós podermos discutir o seu tema novo. Ah, já, Samanta disse que já estava com dúvida na justificativa, mas esclareceu. Lembrando que a justificativa, então, é um texto corrido, tá? É um texto corrido. Ok? Eu deixei para vocês, quem chegou atrasado, eu deixei para vocês um vídeo, já está lá no Moodle, como fazer o seu produto 3. E lá tem algumas regras. Eu quero que vocês obedeçam. Eu quero que vocês façam fichamento de, no mínimo, 7 doutrinadores, tá bom? Então, 7 doutrinadores. 2 doutrinadores desses que são fundamentais, tá bom? 2 desses fundamentais e outros 5 que podem ser artigos de artigo científico, tá bom? Pode ser doutrinador, pode ser capítulo de livro, pode ser capítulo de pode ser capítulo de, às vezes, aqueles compilados de diversos autores, pode fazer também. Aí a Samanta está com a Bárbara. Eu fiquei com dúvida se na metodologia eu preciso montar um tipo de planilha. Não, tá? Não, nós não temos essa exigência, tá? Na metodologia você também vai fazer um texto corrido. Na metodologia você vai falar qual método você vai usar, se for um desses 4, aí você vai falar do método, você vai me falar se você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, se você vai fazer uma pesquisa jurisprudencial, se você vai fazer um mix dos dois, se você vai fazer pesquisa de campo, se for pesquisa de campo, quais são os critérios para essa pesquisa, ok? Isso que você vai fazer, tá bom? Não tem que fazer tabela nenhuma, você vai fazer um texto corrido. Vai dar aí, ó, meia página, tá? Meia página, um pouquinho mais. Beleza? Aí no marco teórico, professora, precisa de algum gráfico, quadro? Não. Vocês vão ver o seguinte. Eu deixei, inclusive, um vídeo para vocês de uma professora que ela faz um marco teórico, ela faz uma revisão da literatura, nem é, né? Ali ela faz um estudo da arte, né? Estado da arte. Ela faz uma tabela, fulano, autor, o nome do título, o ano que foi publicado, qual que é a base dele e mais algumas coisas. Aquilo para a gente não serve, tá? Aquilo para a gente não. Eu quero que você faça mesmo o fichamento dos doutrinadores, dos textos que você leu, por isso que eu falei no mínimo 7, tá bom? Você vai fazer os fichamentos, vai fazer as citações que você achar necessária. Lembrando, aí eu vou responder até o Átila aqui, o resumo com as suas palavras, ainda que seja um resumo, com as suas palavras, aquela ideia não é sua, tá bom? Quem escreveu foi você, mas o conteúdo que você está utilizando não é seu, tá? Então, você precisa citar. A ausência de citação é plágio, ok? Então, você tem que obedecer às regras de citação. Eu também mostro lá no quadro, lá no vídeo, como que você faz, ok? Então, ainda que você faça um resumo com as suas palavras, ô Átila, esse resumo, ele é um resumo
citado. Então, você vai ter que, por exemplo, colocar a página que você achou aquele comentário do autor, tá bom? Você tem que obedecer às regras da BNT. Então, ainda que seja com as suas palavras, o conteúdo, a ideia ali não é sua. Então, você precisa fazer as referências, tá bom? O Brandon, o Anne, então já respondo a sua. Então, voltando à pergunta da Anne. Então, Anne, nós não fazemos quadro no nosso referencial teórico, tá bom? Você vai fazer os fichamentos e vai pegar os fichamentos depois, vai colocar todos os fichamentos em um arquivo só. Você vai transformar todos em um. E aí você vai falar, o fulano de tal defende isso. O cicrano defende aquilo. O beltrano defende aquilo outro. Ok? Isso que você vai fazer no seu marco teórico. Marco teórico é isso, tá bom? É você compilar o posicionamento dos doutrinadores, os posicionamentos. Então, fulano fala isso, beltrano fala aquilo, cicrano fala aquilo outro, tá bom? Aí o Brandon disse que está com dúvida em relação à relevância do tema. Brandon, deixa eu abrir aqui o seu trabalho para nós vermos, então, a relevância do seu tema. Só um minutinho. Brandon. Brandon. Vamos lá, vamos achar o tema aqui do Brandon. Presunção da inocência. Não é, Brandon? É esse o seu tema. E aí você quer falar se esse tema, se a presunção, isso, né? Presunção de inocência é uma presunção de inocência ou uma presunção de não culpabilidade, certo? Eu até te sugeri um título novo, não foi? Para você fazer? Isso, sim. Vamos lá, então, na sua apresentação, suas hipóteses. Você tem uma problemática legal, o objetivo geral é compreender. Justificativa. Chegamos lá na bendita da justificativa. Nós temos diversas perguntas para você responder com relação à justificativa, tá? Primeiro, por que esse tema é relevante nesse momento? Por que é importante discutir esse tema agora? Tá? Você teve alguma decisão recente que trouxesse esse tema de novo aos holofotes? Tá? Então, por que esse tema é relevante nesse momento? Tá bom? Então, você vai ter que falar. Aqui eu vi que você falou que agora nós temos algumas decisões divergentes sobre esse tema. Ok, é o primeiro ponto. Outro ponto, para quem que esse seu estudo é importante? Quem que vai se beneficiar com esse estudo, com essa sua monografia? Aí você vai pensar, né? Eu vou passar na monografia, vou terminar o curso de Direito, né? Não é assim? Não. O seu trabalho hoje ele tem uma relevância. O seu trabalho ele deve ser aplicado a algo prático do nosso dia a dia. É para isso que serve uma pesquisa científica. É para que o seu trabalho ele possa ser usado por outras pessoas, para que ele possa ser estudado por outras pessoas. Então, quem que vai ler o seu trabalho? Quem que vai achar o seu trabalho relevante? Então, você também tem que falar, tá bom? Por que esse tema é importante para o direito? Por que esse tema é importante para o direito? Porque vai chegar a uma conclusão ou trarei as decisões mais recentes, que acredito que sejam as mais fidedignas com a situação jurídica, ok? Aí, por que esse tema é importante para você? Beleza? Aí você vem na questão da viabilidade. É possível fazer essa pesquisa? É.
Sua pesquisa é uma pesquisa viável. Eu tenho acesso aos conteúdos, eu tenho acesso aos julgados, eu tenho acesso a material didático sobre isso, eu tenho acesso à doutrina, tá bom? Eu vou falar de direito constitucional, porque eu vou falar de princípio, então eu tenho acesso a doutrinadores constitucionais. Então, você vai falar por que a sua matéria é viável, quais são as fontes que você vai se valer para a pesquisa desse trabalho, tá bom? E a oportunidade. Essa pesquisa, ela está sendo tratada no meio jurídico ou é só você que está falando sobre esse tema? Porque se é só você que está falando sobre esse tema não tem relevância para o direito. Se outras pessoas também estudam esse tema também é interessante, tá bom? Então, como vai ser a recepção desse tema no meio social? Ele vai elucidar questões, discussões sociais, ok? Então, é isso que você vai colocar lá na sua justificativa. A justificativa é mais ou menos uma página, tá? Com base em uma página. Não, eu não fiz alteração do seu trabalho, eu só escrevi no corpo do e-mail as coisas que eu sugeria para você. Eu não faço essas alterações, é você que vai fazer. Eu te mando lá no corpo, alguns trabalhos eu faço sugestões no corpo do texto, outros eu faço só no e-mail. No seu caso, por exemplo, eu não ia reescrever a sua justificativa, tá? Porque aquilo que eu poderia te ajudar a fazer eu podia escrever aqui. Outra coisa que eu falei para você é a questão dos seus objetivos específicos, que você também não fez seus objetivos específicos. Que é aí sim, objetivo específico, você coloca em tópico A, B, C, D, E, F, G, H, tá bom? Por isso que eu não mexi em nada aqui no seu texto. Eu coloquei tudo para você no corpo do e-mail. Aí a Bárbara, professor, o meu também não veio, mas eu coloquei lá no corpo do e-mail, não coloquei as sugestões? Ou eu só disse que estava ótimo? Se eu disse que estava ótimo, então tá beleza. Ah, Brandon, estou atrelando essa diferenciação à prisão em segunda instância. Sério? Então você vai ter que falar isso aqui no seu texto, porque no seu texto não fala isso. Viu? Então, aqui na sua apresentação, você pode falar mais disso, da questão do trânsito da prisão em segunda instância, se é constitucional ou não, tá? Então, você precisa trazer isso aqui, tanto na sua apresentação, quanto aqui na sua justificativa. Você vai ter que falar de novo da questão da prisão em segunda instância, porque lendo o seu trabalho, batendo o olho, assim, no que você apresentou, não fala isso. Para mim, você vai estudar algo assim bem genérico e não algo ou algo do dia a dia, né? Algo tão relevante hoje. Bárbara, eu vou ver então o que aconteceu. Provavelmente está no texto no corpo do seu texto, já que você disse que eu mudei aqui seus objetivos. Deixa eu ver aqui. Respondida a sua dúvida, Brandon? Respondido? Bárbara Ohana, vamos lá, deixa eu ver o que eu fiz aqui no seu trabalho. Já está aqui mudado, Bárbara, já mudei tudo. Eu acho que eu já alterei mesmo na hora de mandar, já te mandei o arquivo alterado, tá? Provavelmente eu fiz isso. Ok? Mas seus objetivos estão bons, quer ver? Deixa eu projetar aqui os seus objetivos. Tá? Vamos lá, tá abrindo. Olha aqui. O Brandon, olha aqui que interessante os objetivos da Bárbara. É assim que você tem que fazer o seu, ó.
o objetivo geral, então ela colocou que é analisar de que forma as empresas podem ser responsabilizadas, tá bom? E aí os objetivos específicos, fazer estudo comparado entre a GDPR e a Lei de Proteção de Dados, estudar julgados que abordem a responsabilidade civil, analisar o marco civil da internet, abordar o atual cenário brasileiro de aumento de compras online, estudar aqui, né, ou compreender como a Lei 13.709, essa lei é de 13.000, ela é de 2015, 16, tá? Pode beneficiar as empresas a analisar quais as punibilidades essas empresas podem sofrer. Então, ela fez em tópicos aqui, A, B, C, D, E, F. Quer dizer, que em cada capítulo, ela vai trazer alguma desses posicionamentos. Então, às vezes, ou como um tópico, ou como um subtópico, tá bom? Ou como título de um capítulo. Cada capítulo, ela vai falar um pouquinho disso daqui, ok? Aqui a justificativa da Bárbara, tá bom? A metodologia que tem que dar uma melhoradinha, tá? Só. Mas olha que beleza de justificativa. Falou, o tema é um fato atual na vida de todos. Todo mundo hoje compra online, tá? Então, ela trouxe um tema que é relevante. Ela quer tratar da responsabilidade das empresas. É um tema atual, ok? Ok, Bárbara? Mais alguma dúvida? Beleza? Brandon, não esquece, então, de falar um pouco mais. Você pode colocar, inclusive, lá num dos seus objetivos. Estudar a questão da culpa, estudar a questão da presunção de inocência diante da prisão em segunda instância. Pode ser um dos seus objetivos, ok? Mas você precisa colocar essa questão da segunda instância, tem que ficar mais clara no seu trabalho, ok? Ok? Quem mais vai falar sobre penal, já é interessante entrar em contato com algum professor, tá bom? Brendo, se você tiver interesse, você pode procurar o professor Alexandre, tá? Ele é muito bom para orientar, ele é muito camarada, assim, com os alunos, tá? Ele ajuda, ele está sempre disposto, ok? Então, Brendo, procura o professor Alexandre, que ele já vai te dar uma ajuda sobre isso. E como ele é advogado, ele tem, às vezes, uma outra visão, não do juiz, né, não do desembargador, ele tem uma outra visão, né, por outro lado da situação, que talvez seja interessante para o seu trabalho, tá? Contrapor os posicionamentos, às vezes, de uma decisão judicial com a posição do advogado que trabalha na área, que é atuante. Então, acho que seria legal você procurá-lo para falar sobre isso, tá? E, às vezes, é interessante procurá-lo agora. Conversa, o que eu falo para vocês, quando vocês forem procurar o professor e vocês estão em TCC1, vocês têm que avisar para o professor. Professor, olha, eu estou em TCC1, eu quero uma ajuda agora para o meu projeto do semestre que vem, meu trabalho do semestre que vem, então eu já quero adiantar agora, pode me ajudar com material, tá? Eu tenho certeza que se você mandar um e-mail para ele, ele vai te responder já com indicação de material para você trabalhar o seu tema. E é agora que você tem que começar a fazer os fichamentos, tá bom? Agora. Porque se for deixar para o segundo semestre, o segundo semestre vai passar assim, e vai ficar todo mundo desesperado, querendo terminar a monografia, não consegue. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, 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 não. Natália, você mandou aqui essa perguntinha aqui, eu vou te responder o e-mail, tá? Te respondo agora no final da aula, não se preocupe. Tá? O Átila, professor, estava querendo mudar o tema para o seguinte: honorário de sucumbência, impossibilidade de aplicação do critério equitativo quanto o valor da causa é mensurado. Impossibilidade da aplicação do critério equitativo
Quando o valor da causa é mensurado. Estudando. Você já tem posicionamentos diferentes? Pode, Posso falar em pode áudio? falar em Fica áudio. melhor. É Pode. porque algumas decisões estão saindo divergentes nos tribunais superiores. O que é que acontece? Quando o valor da causa é muito alto, Uhum, eles estão aplicando o critério equitativo. Por exemplo, causas de R$ 1 milhão. Em vez de aplicar sucumbência de 10 a 20%, eles estão aplicando o uhum. critério equitativo. Só que a lei prevê que o critério equitativo ele é aplicado quando o valor da causa não é mensurado. Mas você tem que ver o seguinte, hoje, com a nova reforma com a CPC? reforma, você precisa ter o valor da causa, não é? Não, tem que ter o valor da causa, exatamente. Só que quando você pega lá o 85, você vai ver que a regra é subsidiária. Sim. Então, quando o valor da causa é mensurado, você aplica de 10 a 20. Aí, Uhum. quando o valor da causa não é mensurado, você aplica o critério equitativo. Aí, alguns julgados estão aplicando o critério equitativo quando o valor da causa está sendo mensurado, os honorários Não, de sucumbência. legal. Legal. Pode falar, é um E tema tá, viável. Se você e tem tá tendo. divergência atual, você tem essa Tem, divergência atual, seu tema é viável, é atual, não é? uhum. E tem tribunal que está aplicando, dizendo que cabe o critério equitativo, pode ser aplicado, e outros tribunais estão dizendo que não cabe o critério equitativo, O que a TST regra é não se subsidiária. manifestou ainda. O STJ, O STJ? o STJ, Você vai aplicar o tema é para. CPC. Você vai aplicar no CPC. Sim, É, sim. Sim. aí o STJ, Eu achei que você ia acho que aplicar foi, no direito do trabalho. Por não, isso que não, eu tem falei da uma, reforma agora, não é? salvo engano, teve uma sessão que disse que não poderia aplicar o critério equitativo. Uhum. Eu ainda estou pesquisando para ver a aplicação para ver escrever sobre esse tema. Então, converse com o professor Rodrigo. Eu já avisei Hum. para vocês. Aquele professor que você não quer na sua banca é quem você vai chamar para ser seu orientador, ok? Porque ele vai te defender. Então, procure o professor Rodrigo e veja com ele qual que é a posição dele com relação a esse tema. Não muda ainda não. Veja com ele, manda um e-mail para ele hoje, ele vai responder. Professor, estou pensando em fazer um TCC nesse assunto, o que o senhor acha? Seria interessante eu falar, porque parece que já teve decisões, e aí ele vai te falar se esse tema é legal ou não, tá? Ele vai te falar, tá? Procura, é a melhor coisa você ter aquele professor que você não quer como seu orientador, tá? Do que tê-lo na sua banca e ele te descascar depois. Beleza? Vamos lá, a Larissa está perguntando quais são os professores de penal. Fala agora, Larissa. Penal, 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 penal. É o seguinte, se você quiser falar sobre Lei Maria da Penha, eu recomendo demais a professora Daiane, ok? Por que eu recomendo a professora Daiane? Porque a professora Daiane, ela trabalha com isso lá no Fórum de Santa Maria, praticamente todos os dias, com Lei Maria da Penha. Então, ela vai poder te ajudar. Tráfico internacional de mulheres. Larissa. Sabe quem você vai procurar para tráfico internacional de mulheres? O professor João de Deus, tá? Você vai procurar o professor João de Deus. E eu fiquei de te mandar um material também, não foi? Agora que você falou de tráfico internacional de mulheres. Vou te mandar um material. Tem a professora Arina, se eu não estou enganada, é a procuradora Arina, que ela tem um grupo de pesquisa só sobre tráfico internacional de pessoas. E eles chegaram a conclusões assim fantásticas. Então eu vou procurar esse material da professora Arina e vou te mandar, tá? Sobre tráfico internacional de mulheres, é bem interessante. Então você procura o professor João de Deus. Por quê? Porque o professor João de Deus, como ele fala, ele é do crime, e ele também é do direito internacional. Então, ele vai poder trazer para você, você vai poder ter uma abordagem também das convenções internacionais,
sabe, fazer um trabalho comparado, sair um pouco só daquele direito material brasileiro e ir além, sabe, fazer uma comparação. Então, acho que vai ser legal se você procurar o professor João de Deus, tá? Se, se ele falar que não tem interesse, que eu acho difícil, você me avisa, tá? Mas quem são os professores de penal e processo penal? É o professor Alexandre, ok? Professor Alexandre, a professora Daiane. Então, a professora Daiane, procure a professora Daiane se você quiser falar sobre Lei Maria da Penha, tá bom? Violência doméstica, porque são temas que ela trabalha mais. Então, e aí você quer falar de crime, você quer falar de não sei o quê, você quer falar isso aí, você vai lá para o professor Alexandre, você também pode procurar o professor William, tá? O professor William e o professor João de Deus. São esses os nossos professores de penal, tá bom? Então, é o professor Alexandre, professora Daiane, porque a professora Daiana é de Direito do Trabalho. Professor Alexandre, professora Daiane, professor João de Deus e professor William, tá? São esses que vocês devem procurar. E o professor João de Deus, como ele é também do direito internacional público, ele também vai te ajudar muito nessa questão do tráfico internacional, tá? E eu também vou procurar o material da professora Arina e vou te passar, porque lá tem, assim, informações, seu trabalho, ó, prontinho, tá? Mais alguém? Mais alguém que esteja pensando em mudar de tema, que esteja pensando, sei lá, em só bater papo, não tem dúvida nenhuma? Não? Então, acho que as respostas, então, as perguntas ficam respondidas. Qualquer dúvida, me mandem um e-mail. Eu sei que eu demoro, às vezes, para responder, mas eu tento responder todo mundo, tá bom? E boa noite, já comecem, assistam ao vídeo que eu postei sobre o produto 3, tá? Hoje você vai ter aí uma overdose de Caroline. E vocês estudem, vejam lá o que eu coloco, como fazer o seu produto 3, fazer o seu marco teórico, no mínimo 5, no mínimo 7, na verdade, 7 doutrinadores, que eu quero 2 doutrinadores fundamentais, tá bom? 2 que são as bases para a sua disciplina, e outros 5, qualquer que você achar relevante. Tá bom? Então, um beijo para todos e boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Um beijo para todos.